O universo inteiro é um espelho vivo, refletindo não apenas o que você vê, mas o que você carrega dentro de si. E se eu te dissesse que há uma força invisível, mais antiga que as estrelas, conectando cada pensamento seu ao tecido da realidade? Hoje, vamos mergulhar em um segredo que a ciência está apenas começando a desvendar, mas que os sábios já intuíam há milênios. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode transformar tudo o que você acredita sobre si mesmo e o mundo. Se inscreva agora e vamos juntos nessa jornada cósmica. No coração do cosmos, onde o caos das galáxias dança em um balé silencioso, existe uma trama sutil que costura a existência em um padrão invisível. Não é apenas o brilho das estrelas ou o giro dos planetas que define o universo, mas algo mais profundo, uma conexão que transcende o visível. A ciência moderna deu a isso um nome: emaranhamento quântico. Um fenômeno tão intrigante que até mesmo Albert Einstein, com sua mente afiada, o descreveu como uma assustadora ação à distância. Mas o que isso realmente significa? Imagine duas partículas, nascidas do mesmo instante, unidas por um laço eterno. Alterar uma delas, mesmo que estejam separadas por anos-luz, faz a outra responder como se nunca tivessem se despedido. É como se o espaço e o tempo fossem apenas ilusões diante dessa união misteriosa. Agora, pause por um momento e considere uma possibilidade ainda mais fascinante. E se essa teia quântica não fosse apenas um truque das partículas subatômicas? E se ela se estendesse até você, até sua mente, suas emoções, seu próprio destino? Carl Jung, o explorador das profundezas da psique humana, acreditava que o inconsciente coletivo conectava todos nós a um campo maior, uma espécie de reservatório universal de arquétipos e significados. Ele via o ser humano como um microcosmo, um reflexo do macrocosmo. A ciência de hoje parece ecoar essa visão poética. Estudos recentes sugerem que a consciência não é uma ilha isolada, mas um fio vibrante entrelaçado nessa vasta rede cósmica. Suas crenças, seus medos, seus sonhos mais profundos, tudo isso ressoa em um campo de energia que responde em tempo real, como um eco que retorna da imensidão. Pense na realidade como um oceano infinito, não de água, mas de ondas quânticas entrelaçadas. Cada pensamento que você tem, cada emoção que pulsa em seu peito, é uma pedra lançada nesse mar. As ondulações não se dissipam, elas viajam, encontram outras ondas e retornam transformadas. Seu subconsciente, esse guardião silencioso que Jung chamava de sombra e self, age como uma antena viva. Ele capta sinais do universo e, ao mesmo tempo, emite frequências que moldam o que você experiencia. Não é magia, é física, mas uma física que dança na fronteira do sagrado. Quando você começa a entender essa conexão, algo extraordinário acontece. As barreiras que você aceitou como intransponíveis começam a desmoronar. Uma energia adormecida que sempre esteve dentro de você desperta. Essa energia não é um conceito vago ou uma promessa espiritual distante. Ela é real, mensurável, observável. Pesquisas do Instituto HeartMath, por exemplo, mostram que o coração humano gera um campo eletromagnético que se estende por metros ao seu redor. Um campo que muda de acordo com suas emoções. Sinta gratidão, e ele vibra em harmonia. Deixe o medo dominar, e ele se contrai em dissonância. Esse campo não apenas reflete seu estado interior, ele interage com o mundo externo. Jung diria que isso é o inconsciente se manifestando no físico, uma ponte entre o eu e o todo. Quando você alinha seus padrões subconscientes com essa rede universal, não é apenas sua mente que muda, é a própria tapeçaria da sua vida que se reconfigura. Imagine um tecelão habilidoso, sentado diante de um tear cósmico. Cada fio que ele escolhe, uma crença, uma intenção, uma emoção, determina o desenho que emerge. Seu subconsciente é esse tecelão, operando nas sombras da sua mente consciente. Cerca de 95% das suas ações diárias, desde o modo como você respira até as escolhas que parecem automáticas, são guiadas por ele.
E o que ele tece depende do que foi plantado ali. Desde a infância, quando sua mente era um campo fértil, absorvendo as palavras dos outros como sementes, você foi programado. Jung falava das imagens primordiais que herdamos, mas também das impressões pessoais que moldam nosso destino. Se essas sementes foram de escassez, medo ou dúvida, o tecido da sua vida reflete espinhos. Mas se forem de confiança, amor e abundância, o padrão se enche de cores vibrantes. O emaranhamento quântico nos laboratórios prova isso em pequena escala. Partículas que já compartilharam um momento permanecem ligadas, reagindo umas às outras instantaneamente, desafiando as leis do espaço e do tempo. Mas leve isso para além do microscópio. Você, com cada átomo do seu corpo, é feito dessa mesma matéria estelar. Suas células vibram com a mesma energia que conecta os confins do universo. Quando você pensa, sente ou acredita em algo com intensidade, essas vibrações não ficam presas dentro de você. Elas se entrelaçam com o campo quântico. É como se cada emoção fosse uma nota tocada em um instrumento cósmico, reverberando até encontrar harmonia ou dissonância no mundo ao seu redor. Agora, aqui está o segredo que poucos percebem. Você não é apenas um receptor passivo dessa sinfonia universal. Você é um compositor ativo. O que você emite, consciente ou inconscientemente, determina a melodia que o universo devolve. Pessoas que vivem imersas em gratidão muitas vezes relatam coincidências que parecem milagres, oportunidades que surgem do nada, encontros que mudam suas vidas. Enquanto isso, aquelas presas em ciclos de ansiedade frequentemente se veem enredadas em mais conflitos e carências. Isso não é sorte ou azar. É o campo quântico refletindo a frequência dominante que pulsa do seu subconsciente. Considere uma parábola simples, mas poderosa. Um jardineiro semeia seu terreno sem saber ao certo o que brotará. Ele confia na terra, que não julga o que recebe. Ela apenas nutre o que é plantado. Se ele escolhe sementes de flores, colhe beleza. Se planta ervas daninhas, colhe caos. Seu subconsciente é esse solo sagrado. Cada pensamento repetido, cada emoção cultivada, é uma semente. E o campo quântico? Ele é o sol e a chuva, amplificando o que você oferece. Jung nos ensinou que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas. É um terreno vivo, onde o potencial humano espera para florescer. Mas o que você está plantando ali hoje? Desde o momento em que você abriu os olhos para o mundo, sua mente foi como uma esponja, absorvendo o que o cercava. Nos primeiros anos, quando o cérebro opera em ondas θ, um estado de alta receptividade, quase hipnótico, você não tinha filtros. As vozes dos seus pais, as histórias da cultura, os silêncios cheios de significado, tudo isso se enraizou no seu subconsciente. Jung chamava isso de complexos, padrões que se formam e guiam você sem que você perceba. Ideias sobre o que você merece, sobre o que é possível, sobre quem você é. Elas se tornaram o software da sua antena interna. E como um rádio antigo, ela continua transmitindo essas frequências, mesmo que você conscientemente deseje mudar a estação. Aqui está o desafio. Mesmo quando você cresce e decide buscar uma vida melhor, esse software desatualizado segue rodando em segundo plano. Você pode sonhar com abundância, mas se o subconsciente carrega a crença de que dinheiro é difícil, ele emite um sinal que atrai luta. Você pode ansiar por amor, mas se uma voz interna sussurra, você não é suficiente, o universo reflete relações que confirmam essa frequência. O campo quântico não julga seus desejos, ele responde ao que você projeta com mais força. É por isso que mudar o externo sem ajustar o interno é como pintar uma casa com alicerces podres. A fachada brilha, mas o fundamento cede. Mas há esperança, e ela é gloriosa. Seu subconsciente não é uma prisão, é uma ferramenta. Assim como Jung explorou a alquimia da psique, transformando chumbo em ouro, você pode reprogramar essa antena viva. O primeiro passo é reconhecer que ela não apenas registra o passado, ela cria o presente. Cada crença arraigada, cada ferida não curada,
é um transmissor ativo, enviando ondas ao campo quântico. E o melhor, você pode mudar a transmissão. Não é um processo instantâneo, mas um ato deliberado de reescrita, como um poeta que revisa seus versos até encontrar a rima perfeita. Uma das chaves mais poderosas para essa transformação é a meditação. Quando você silencia a mente consciente e mergulha em estados profundos, seu cérebro retorna às ondas θ da infância. Nesse espaço, o véu entre o consciente e o subconsciente se dissolve. É como abrir uma janela para o porão da sua alma, deixando a luz entrar. Visualize seus sonhos nesse estado, não como desejos distantes, mas como realidades vivas. Sinta a emoção de já tê-los conquistado. Jung diria que você está acessando o Self, o núcleo divino que conecta você ao todo. A neurociência confirma. A emoção amplifica o pensamento, gravando novos padrões no subconsciente como um escultor marca a pedra. Pense em Michelangelo, que via o anjo preso no mármore e o libertava com cada golpe de cinzel. Seu subconsciente é o bloco bruto. Seus pensamentos e sentimentos são as ferramentas. Cada vez que você visualiza a abundância e sente gratidão, você remove um fragmento de dúvida. Cada vez que substitui o medo pela confiança, você revela mais da obra-prima escondida. Mas a consistência é essencial. Uma única sessão não apaga anos de programação. É um ritual diário, como regar uma planta até que ela floresça. Cerque-se de influências que reforcem essa nova frequência. Pessoas, livros, ambientes, e o processo acelera. À medida que você refina essa transmissão, o mundo começa a responder. O que antes parecia caos se revela como uma dança interconectada. Jung falava da sincronicidade. Esses momentos em que o externo e o interno se alinham de forma quase mágica. O emaranhamento quântico dá um nome científico a isso. Suas vibrações internas influenciam o campo, e o campo orquestra eventos para refletir essas vibrações. Obstáculos se tornam lições. Coincidências se tornam sinais. Você percebe que não é uma vítima do universo, mas um co-criador, entrelaçado com a própria existência. Essa jornada, porém, tem seus testes. Quando você eleva sua frequência, o campo quântico verifica sua autenticidade. Um desafio surge, uma conta inesperada, uma rejeição, e a pergunta silenciosa ecoa: você realmente acredita na nova vibração? Se você recua para o medo, a antiga programação retorna. Mas se você responde com confiança, o campo ajusta o reflexo. É como um espelho que espera seu sorriso antes de sorrir de volta. Jung via esses momentos como confrontos com a sombra, oportunidades de integrar o que foi rejeitado e emergir mais inteiro. E então vem a rendição. Não é desistir, mas confiar. O campo quântico não responde à ansiedade, mas à certeza. Sinta gratidão pelo que ainda não vê, e você alinha sua antena com a abundância. Os Upanishads, textos antigos que Jung admirava, dizem: você é o que é seu desejo profundo. Quando desejo, emoção e ação se fundem, o subconsciente emite um sinal claro, e o universo responde com precisão. Viva como se sua realidade desejada já fosse real, e o campo a cristaliza. No final você entende. O emaranhamento quântico não é apenas ciência, é a chave da sua criação. Você não está separado do universo. Você é o universo, moldando-se a cada pensamento. Reprograme seu subconsciente, alinhe sua vibração, e a energia oculta dentro de você se tornará poder manifesto. O cosmos não se curva por acaso. Ele se curva porque você escolheu ser o escultor da sua própria estátua.